Boa noite, inspirados, boa noite, inspiração virtual. Um prazer falar com vocês aqui. Mais uma semana, né, Fula? É isso, bem-vindo aí todo mundo que parou essa quarta-feira para nos ouvir. Estamos aqui hoje com três convidados especialíssimos, doutor Valdir, lá do Sebrae, muitíssimo obrigado por estar aqui. Marcelo Petrarca, muitíssimo obrigado por estar aqui. Bruno Vanek, muitíssimo obrigado por estar aqui. E Bruno Sartório, você já está virando arroz de festa, você estava aqui semana passada. Mas Isso aí. é um dos arroz de festa mais bacana que a gente já viu em Brasília. Pô, semana passada a gente bateu um papo super maneiro aqui, né, com a Ariane, gerente do Golden Tulip, que todos vocês conhecem, o Brunão também conhece quando já veio aqui, né? O Cláudio, diretor de negócios lá da Bancorbras, e a secretária de turismo, né, a Vanessa Mendonça, que a gente bateu um papo super descontraído sobre o futuro do turismo. A gente teve visões super interessantes, né? Até vocês, os convidados que não estavam, passou uma visão bem interessante que a gente não imaginava, né? Que o boom da história vai ser o turismo regional e o turismo rodoviário, né? Por pesquisas. Então, assim, rolou vários insights maneiros. E hoje a gente está aqui com esses feras aqui, pô, prazer estar com vocês. Eu digo que eu roubei, né, essa mediação aqui do Will. Quando eu vi quem eram os convidados, eu falei, não, quem tem que mediar isso aí sou eu, porque é um prazer falar com esses caras que são meus amigos pessoais, né, além de tudo. E são referências de atuação como empreendedores e de fomentadores, né, Valdir? Então, assim, agradecer vocês e pedir um pouco para vocês falarem rapidamente quem são vocês. Eu conheço muito bem, poderia falar muito bem de vocês, mas eu gostaria Ou que vocês muito mal. Ou muito mal. Vou começar aí com o Valdir, do Sebrae DF. Valdir, se apresenta um pouco para a gente aí. Bom, boa noite, obrigado aí, Bruno, pelo convite, prazer enorme estar aqui participando aí desse momento, né? Eu sou do Sebrae do Distrito Federal, a gente já tem uma jornada enorme sobre empreendedorismo, né? No fomento ao empreendedorismo. Na verdade, eu estudo esse tema há muito tempo. Eu comecei nisso em 1986, no Plano Cruzado. O Bruno não era nem vivo ainda quando eu... Eu era. Eu acho que eu era o único vivo. Eu acho que era o único vivo aí. Eu fui chamado para ajudar no SEAG, que foi o que deu origem ao Sebrae. Naquela época teve o Plano Cruzado, as empresas quebraram e eu estava na faculdade e fui selecionado para tentar, com consultoria, encontrar caminhos para as empresas, e ali me apaixonei pelo tema, nunca mais saí, trabalhei em área de crédito, enfim, estou aí há 10 anos, tirando 2 anos que eu acabei tendo que fazer uma outra missão no governo, trabalhando do lado de cá, né, no Sebrae, dando apoio e suporte aos empreendedores. A verdade, a gente trabalha fazendo isso, mas quem conhece mesmo, né, Bruno, são os dois empreendedores que estão aqui, eles quem conhecem mais disso do que a gente. A gente ganha o título, mas a gente acaba aprendendo com eles e repassando o que a gente aprende com eles para os outros. Prazer enorme estar aqui contigo, velho. Vou passar agora para o convidado lá de São Paulo, nosso amigo Bruno Vanek. Se apresenta aí, Brunão. Acho que muita gente te conhece, mas seria legal você falar um pouco também. Vamos lá, muito obrigado primeiro pelo convite, é uma honra estar aqui, sendo na pessoa física com vocês, aí em Brasília, sendo nas festas, nos eventos maravilhosos que vocês fazem, e agora aqui uma honra por ele falar de negócios, com gente que é tão grande, que gente que é tão bacana e que eu sou fã. Petrarca também, que é um amigo pessoal meu, sou fãzão dos restaurantes dele, não dá para ir para Brasília e não passar por lá. Bom, meu nome é Bruno Vanek, eu sou de São Paulo, 6 anos atrás eu fundei a Barbearia Corleone, hoje com 6 pontos comerciais aqui na cidade de São Paulo, empregamos pouco mais de 360 pessoas em toda a nossa operação. Além das barbearias, nós temos uma linha de produtos masculinos para cabelo e barba, que ela é vendida em todo o país. As redes sociais também, meio que sem querer, empurram a gente para um mundo que nem imaginava. Acabei virando aí palestrante, comecei a fazer umas palestras sobre venda, me auto-intitulo um vendedor, acima de empreendedor, de empresário. Eu acho que nada, eu deixo um lema na minha bio do Instagram, que só existe uma profissão no mundo, vendedor. Eu acho que foi
Por isso que eu caí nessa maravilhosa live aqui hoje. Obrigado pelo convite. Fotógrafo, hein? Não falou do hobby. Do hobby, blogueiro. Blogueiro é ele. Eu acabei esbarrando na fotografia, que virou uma paixão, mas mais como esse boom das redes sociais, que nos obrigou a manter lá o nosso principal canal de comunicação. Acabei tirando peguei gosto de tirar umas fotos maneiras lá do meu lugar, dos produtos e os serviços que a gente vende. Isso virou uma paixão, trouxe para minha vida, virei realmente um fotógrafo, mas que isso também traz um bom extra aí para nossa renda. É isso aí. E aí, Marcelão? E aí, muito boa noite, senhoras e senhores. Marcelão, amigo e irmão nosso aí também. Prazer estar aqui nesse ringue de gigantes aqui, todo mundo unido para um Brasil melhor, né? Eu acompanho o Sebrae também há muito tempo, R2 nem se fala, parceira, irmã, e eu não sou tão cliente do Bruno por motivos óbvios, porém tô deixando a barba crescer para ver se a gente consegue alguma coisa, né, com uma parceria. Bom, sou chefe fundador do grupo Bloco C, né? Temos aí 4 operações. Com a pandemia abrimos a nossa 5ª operação, que é o Bloco C Congelados, que a gente vai falar daqui a pouco. E é um prazer estar aqui. Eu sou super fã de vocês, sou super parceiro para tudo. Já tivemos juntos em grandes empreitadas de surreal, a feijoada no parque, a paella para não sei quantas mil pessoas. Enfim, um caso de... Nem lembrava dessa paella. Exato, eu lembro. Mas é isso, estamos aqui à super disposição. Obrigado pelo convite e vamos embora, vamos falar de coisa boa. É isso aí. Bom, galera, vamos lá. Eu queria fazer uma introduçãozinha aqui, bem rápida. Eu estou aí também na estrada há 6 anos e acho que empreender é muito aquela metáfora do primeiro lugar, o primeiro banco ali da montanha-russa, né? Os empreendedores, eles muitas vezes são os primeiros a chegar, os primeiros a desbravar, os primeiros a sentir o frio na barriga, os primeiros a verem crises de oportunidades e, sem dúvida, acabam passando por muita emoção nessa estrada toda. E tem uma diferença que eu acho que é legal da gente começar se provocando e convidando o público a pensar, que é muito diferente ser empreendedor de ser empresário, né? É muito diferente você se considerar um empreendedor e você se considerar um acionista de empresa. Então, eu queria abrir aí para quem tiver mais à vontade para começar matando essa bola no peito e rolando ela para o chão. Aqui só tem empreendedor, alguns também são empresários, além de empreendedores, mas eu queria que vocês começassem falando aí qual que é a principal diferença para vocês na atividade de empreender e na atividade de ser empresário. E até complementando aqui a pergunta, assim, porque ficou muito místico essa palavra empreendedor nos últimos tempos, né? Quase que virou uma seita, né, Bruno? Você que também... Vulgarizada. Vulgarizou a palavra tipo empreendedor. Chefe de cozinha, tipo chefe de cozinha. É isso aí. E que muita gente se acha empreendedor ou busca o empreendedorismo, na verdade ele está procurando um empresariado ou vice-versa, né? Então, assim, o cara ele está estudando para ser um administrador de empresa, mas o cara é super inovador, tal. Então, qual que é essa diferença entre empreender e empresariar? E se também, na visão de vocês, tem como uma coisa andar sem a outra, né? O que vocês acham aí? Vamos começar aí com o Brunão aí. Fala aí, Brunão, o que você acha? Bom, vamos lá. A gente vem hoje em rede social uma chuva de conteúdos absurda, muita coisa de qualidade, muita porcaria, coisas medianas. Infelizmente, as pessoas não sabem escolher a qualidade do conteúdo e acabam tomando para si alguns adjetivos que não são dela, né? Eu costumo dizer, hoje tem muita gente que está te vendendo curso de como ser milionário sem ser milionário. Tem curso de como você ser empresário sem nunca ter assinado uma carteira de trabalho, né? Então, nessa mesma pegada, se vulgarizou demais o termo empreender, o empreendedorismo. Hoje, e não é por mal, eu acho que a gente começa por o infeliz erro que a sociedade tem de culpar os empresários.
né? Para mim, quando vem na minha cabeça a palavra empresário, eu já imagino o Datena falando: empresário bêbado, atropela e mata pobre coitado com o seu X5. Então, ninguém quer tomar para si o termo de empresário, de pequeno empresário ou microempresário. Parece que a rede social também obriga que todo mundo seja genial, que todo mundo tenha novas ideias, que todo mundo seja desbravador, que todo mundo reinvente a roda. E não necessariamente é uma qualidade você ser um empreendedor. Muitas vezes, se você se considerar apenas um empresário, um simples empresário, já é de enorme tamanho, né? Mas, não, eu quero me mostrar empreendedor. Se você for um empreendedor não tão criativo, um cara que não desbrava tanto, um cara que não inova demais, você vai ser um péssimo empreendedor. Basta ser empresário, não há um grande problema com isso. Onde eu vejo, sempre fiz a leitura da diferença entre os dois termos. Para mim, o empreendedorismo e o empresariado tem como diferença a inovação, né? Ou seja, normalmente quem está empreendendo alguma coisa, quem vai, sei lá, trazer alguma coisa nova para o mercado, vai se arriscar, não consegue sequer fazer um business plan com base em planos reais de coisas que já existiam. Mas veja, não é por isso que você é obrigado a inventar roda. No meu negócio, por exemplo, eu não inventei corte de cabelo e eu não inventei beber cerveja. Era um mercado que não estava mais em alta, os homens, ao longo das últimas décadas, migraram para salões de cabeleireiro unissex, deixaram esquecido lá um pouco a barbearia, né? A barbearia meio que virou sinônimo de borracharia, de posto de mulher pelada na parede, tudo mais, um negócio meio sem tato. E beber cerveja, pô, quantos de nós bebiam cerveja e faziam a barba 6 anos atrás, quando eu não tinha barbearia ainda? Todos nós. Eu só tive uma ideia que foi juntar as duas coisas no mesmo lugar. Eu acho que, eu costumo dizer lá nas palestras, que você não é empreendedor, você está empreendendo, você está empreendedor. Empreender é um passo do empresariado, né? A partir do momento em que você já estabeleceu o seu negócio, que você não tem mais grandes novidades para introduzir nele, que você já consegue fornecer dados suficientes para preencher um business plan para que outros consigam fazer uma empresa como a sua, você passa a empresariar. E não é ruim, né, você deixar de ser um empreendedor para ser apenas um empresário. Durante essa quarentena, o que eu fiz de diferente no meu negócio? Nada. Dá para dizer que eu fui um puta empreendedor enquanto a gente estava fechado? O máximo que eu fiz foi pegar aqueles barbeiros que são remunerados, que são comissionados, eles recebem 40% do nosso faturamento bruto. A única coisa que eu fiz foi passar os outros 60%, que teoricamente seriam dinheiro da nossa empresa, eu passo direto para eles, porque no momento difícil como esse, a gente sabe que a maioria dos brasileiros não poupa dinheiro, não tem sequer condições de poupar dinheiro, e eu achei humano que, num momento tão difícil como esse, já que a nossa empresa tinha caixa para se manter durante esses dias fechados, eu passei 100% dessa renda, que também não é nem de perto a renda que eles fazem no mês normal lá de Corleone. Dá para considerar que isso foi uma super inovação? Não. Eu podia ter feito alguma coisa de diferente? Talvez pudesse. Eu até tive muitas ideias as quais eu não tirei do papel, porque eu ia precisar de teste, eu não estava preparado, eu não ia conseguir entregar com a mesma excelência que a gente vem entregando os nossos produtos e serviços há mais de 100 anos. Então, dá para dizer que o termo empreendedor foi super empregado por mim durante essa quarentena? Não, optei por não. E não há nenhum problema nisso, na minha opinião. Então, resumo de tudo que eu disse. Empreender, na minha opinião, está diretamente ligado a, primeiro, correr risco. O que significa isso? Você não ter dado, você não ter amostragem suficiente para saber se vai para um lado ou para o outro, né? O pequeno empresário que quer ser empreendedor na veia, muitas vezes ele não tem dado suficiente para fazer um business plan. Aquilo vai na intuição. Depois de algum tempo, para que ele multiplique e cresça o negócio dele, é óbvio que ele precisa se ligar a dados, ele precisa fazer análise baseada em comportamento. Isso é fato. E eu falei de correr risco, inovação e só. É isso. Tá sem som, Sartório. Desculpa. Então, na tua visão, dá para ver que uma coisa não anda sem a outra, né? Você está empreendendo e depois você é um empresário. E, Marcelo, nesse contexto, né, que o Bruno citou muito bem, quando você abriu os restaurantes, quando você abriu a sua rede de restaurante, abriu cada restaurante, você estava empreendendo, né? Quando você
propôs ter o tipo de serviço que você tem, o tipo de cardápio que você tem e o tipo de churros de banana que você tem, que é algo... Hot dog de lagosta. Maravilhoso, maravilhoso. Meu irmão, o cara que inventou um churros de banana e um hot dog de lagosta, para mim, é um empreendedor. O doido, então, né? É o doido, né? Mas, assim, a diferença do empreendedor pro doido é que o empreendedor deu certo, né? O doido que deu certo, porque todos nós somos doidos. Mais ou menos isso. E quando que você se viu, Marcelo, sendo só empresário, sabe? Quando você... porque a gente tem muito isso, né? Aqui na nossa empresa, todo mundo tem isso, né, Valdir? A gente, às vezes, o dia a dia sufoca a gente, mas eu acho que essa pandemia ajudou a gente a se tornar empreendedor de novo. Como que foi isso para você nesse momento, Marcelo, da pandemia? Na verdade, falando do iniciozinho, eu abri o Bloco C, o primeiro há quase 6 anos também atrás, como chefe de cozinha, né? E como essa palavra empreendedorismo teve essa glamorização, teve esse raio gourmetizador, a palavra chefe de cozinha também passou por isso. Raio gourmetizador, adorei. E aí eu fui entendendo que o meu conceito de chefe de cozinha, diariamente, ele ia por água abaixo. Assim, no início do Bloco C, eu queria ensinar as pessoas a comerem. Hoje eu quero que elas sejam felizes, independente se ela quer pedir um filé bem passado, e eu tenho casos esdrúxulos e vai estar no livro que a gente vai escrever, que chama O Cliente Nem Sempre Tem Razão, que já estou escrevendo, que é isso, assim, o cliente pode, indo muito para o meu mundo, assim, ir contra o seu conceito de cozinha, no caso, e ser a alegria dele. Então, aí eu percebi que eu estava me desgastando por uma coisa que não ia mudar. As pessoas iam deixar de ir ao meu restaurante porque eu me ofendia no pedido dela. Então, eu passei a virar um empreendedor. Eu passei a empreender dentro do restaurante de uma forma que eu percebi que eu precisava fazer as pessoas uma experiência, que eu precisava fazer com que as pessoas vivessem uma coisa feliz, porque o restaurante, ele é uma coisa que as pessoas vão para celebrar, ou vão para brigar, ou vão para fechar um negócio sério. Enfim, tem várias atmosferas nos restaurantes. E eu sempre falo para os meninos assim, entendam a atmosfera da mesa e façam um atendimento de acordo com aquela mesa. Se você está atendendo 5 mesas, você tem que abrir 5 bolhas. E cada bolha, a hora que você entrar, agora literalmente, né, quando a gente botar a divisão de acrílico, ele vai entrar naquela bolha e ele vai ter que entender o que a pessoa está passando. Então, e aí veio nessa pandemia, eu aprendi que eu tenho muito empresário dentro da minha empresa. Eu queria empreender, a gente não mandou ninguém embora, a gente decidiu manter todo mundo. Levamos uma super rasteira no meio dessa pandemia de um parceiro nosso, foi super difícil, e a gente decidiu manter, e aí cada vez mais eu consegui descobrir nas pessoas talentos que vão fazer o Marcelo crescer. Então, e elas, por óbvio, vão crescer junto. Então, a gente montou uma linha de congelados, que hoje a gente está em fase, a gente lançou 7 pratos de congelados, e assim, é muito delicado você botar uma coisa no mercado nesse país, é quase que falar assim, cara, não faz isso que vai te dar muito trabalho, vai ter muita gente para querer que você não coloque na gôndola de um mercado. A gente lançou 7 pratos congelados, a gente está na fase final de uma coxinha, a gente está lançando uma empanada, a gente está testando uma cerveja, enfim. Isso eu comecei a entender que eu tinha empresário, gente que queria empresariar, teoricamente, dentro da minha empresa. Isso eu estou falando de garçom, de cozinheiro, de chefe de cozinha, e eu fui começando a delegar isso, fui começando a dar uma estrutura para eles fazerem isso, e hoje a gente conseguiu lançar um outro braço da empresa, que é o Bloco C Congelados. Então, Bruno, eu acho que nesse momento o que a gente fez, o que a gente decidiu, Brunos, né, e Valdir, o que a gente decidiu talvez valorizar alguns talentos que as pessoas não tinham oportunidade de demonstrar. Então, o cara estava no dia a dia, consumido também pelo dia a dia do restaurante, né? Um garçom trabalha 10 horas por dia, aquela coisa toda, a gente dos cozinheiros. E aí eu consegui achar isso nessas pessoas, e hoje a gente está montando como se fossem mini empresas dentro do grupo,
para que essas pessoas consigam empreender também, consigam crescer no meio disso tudo, com uma forma de esperança também, né? Que a gente decidiu que a crise veio para nos animar cada vez mais. É muito doido falar isso, mas é o que a gente tem pensado. Muito legal, Marcelo. Legal esse fomento, né, cara? Esse fomento aí, você está fazendo com que as pessoas durmam com o mesmo problema que você tem. Isso é muito legal, né? As pessoas dentro da sua empresa. E, Valdir, é engraçado porque o Sebrae, primeiro, as pessoas fazem uma confusão, né? É normal isso. O Sebrae é governo, não é, né? E as pessoas não entendem isso, né? O Sebrae é uma entidade privada, né? Privada. Sem fins lucrativos. Mas é privada. E vocês estão tendo que empreender também, né? Então, assim, para o Sebrae, assim, você como diretor da Regional de Brasília, como que você está enxergando? Teoricamente, você tocava, você administrava o Sebrae e, de repente, rola uma pandemia e você fala, cara, eu vou ter que empreender, eu vou ter que inventar. Como que está sendo esse papel, essa diferença de papel com vocês? Casa de ferreiro não pode ter espeto de pau, né? Então, a gente está se reinventando. A pergunta que você fez, Bruno, ela tem um contexto teórico que a gente precisa abordar. Existe uma diferença, de fato, entre empresário e empreendedor. E eles são simbióticos. Na verdade, para um negócio dar certo, esses dois perfis têm que se juntar. E é isso que a gente tenta ensinar no Sebrae. Legal. O empreendedor é um perfil, gente. Você pode ser um funcionário empreendedor. Como a gente ouviu aqui dos dois empresários, exemplos muito claros de momentos, de perfis, de características empreendedoras que está no conjunto do negócio deles. E como o Marcelo trouxe, às vezes os funcionários são empreendedores e trazem esse perfil para o negócio. Qual é a distinção, a diferença que a gente faz? E essa teoria ela é muito boa ser passada, Bruno, porque isso pode ajudar na decisão de ter um negócio, né, de montar um negócio. O empreendedor é aquele que é insatisfeito com o status quo, é aquele que olha lá na frente, é aquele que inova, é aquele que faz a empresa crescer. Por quê? Porque como a inovação é o que faz o perfil dele, ele está sempre buscando coisas diferentes. Ele é muito insatisfeito com a situação atual. Então, o empreendedor é aquele que cria o produto, é aquele que enxerga o nicho e a oportunidade do mercado. Nós temos que imaginar que o empreendedor é aquele que puxa a empresa para que ela possa crescer. Ele bota uma ideia, ele transforma uma ideia no negócio. E o empresário, o gestor, o gerente, onde que ele entra nisso? Ele é o tocador. Na verdade, é ele quem faz o dia a dia da empresa, que normalmente o empreendedor não tem esse perfil. Então, é aquele que abre o caixa, fecha a caixa, é aquele que controla o contas a pagar, o contas a receber. O empreendedor, quando ele sai fazendo esse movimento de crescimento, buscando, você acabou de ouvir o Marcelo Petrarca dizendo, eu inventei o congelado, porque a oportunidade, eu enxerguei na crise essa oportunidade. Mas quando ele faz esse movimento, ele sempre deixa os rabinhos para trás. Esquece de apagar a luz, esquece de desligar o computador. Essa é a função do empresário. Essa é a função do gestor e do gerente. É fazer essa arrumação. Enquanto o empreendedor está correndo, está levando a empresa para frente, o administrador está fazendo a arrumação para que ela possa crescer de forma sustentável. Essa é a diferença desses perfis, e aí está a importância deles estarem juntos. Eu costumo dizer, para dar um exemplo prático para as pessoas compreenderem, que se você é um empreendedor, é muito difícil você dar certo de ser um franqueado. Por quê? Porque no modelo de franquia, o franqueador ele é um empreendedor. Ele que já desenvolveu o produto, ele que sabe o nicho de mercado, como vender. O que ele precisa? É de um gerente, de um gestor, que possa fazer o negócio crescer, avançar de forma sustentável. Então, todas as pessoas que eu recebo no Sebrae, que eu sempre converso, porque ter sonho de ter um negócio próprio, todo mundo tem. Se ninguém... Vocês que estão nos assistindo agora, se vocês não tiveram sonho de ter um negócio próprio, se preparem que vão ter,
porque isso é da nossa natureza, a gente quer avançar assim. E você tem que avaliar o seu perfil, se você é um servidor público, que sempre trabalhou com rotina, que gosta disso, você não, se você for para um modelo de franquias, você tem tudo para dar certo. Porque o que é que o franqueador precisa? É de um bom gestor, é de um investidor e bom gestor. Essa é que é a diferença desses dois papéis, que tem que ficar muito clara na decisão de montar o negócio. Agora, se você é um cara inovador, você não quer fazer um evento de qualquer jeito, você quer fazer um evento diferente, você quer transformar o entretenimento. Então, você tem que ser no modelo R2, porque foi isso que vocês fizeram aqui no entretenimento do Distrito Federal. Essa é a diferença de papel e de perfil que você precisa se identificar antes de tomar a decisão. Então, se vocês querem montar um negócio, gente, se identifique enquanto perfil e tente se juntar. A sociedade ela é muito importante, ela é um mal necessário. Mas ela muitas vezes, essa junção do empreendedor com o gestor é que faz uma empresa ter sucesso, como as duas que nós estamos conhecendo aqui. Muito legal, muito Valdir. bacana, Valdir, muito bacana. Aliás, se puder, eu vou sugerir, tem um professor, chama Fernando Dolabella, ele é um estudioso do empreendedorismo há décadas. Ele é da Universidade Federal de Minas Gerais e ele tem um livro que chama O Segredo de Luísa. Quem puder, compre esse livro para ler, porque ele é um romance. Aí, Bruninho. Ele é um romance, e nesse romance ele mostra as características empreendedoras. Uma garota que saiu do interior de Minas com o sonho de ser dentista, foi fazer odontologia e se descobriu, na verdade, uma vocação empreendedora com uma receita de goiabada cascão que era da avó dela. Ela desiste do curso e tem sucesso como empreendedora. É um livro fantástico, mas que ela traz essas características de forma romanceada, traz essas características empreendedoras. Legal, Valdir. E assim, pô, a gente resumindo assim, tentando resumir o que você falou, assim, eu acho que o empreendedor é aquele visionário, aquele que tem uma ideia diferente, que vê uma forma diferente, né, Bruno? Porque, na verdade, ninguém inventa a roda. O Bruno é o maior exemplo. Ele não inventou a barbearia, ele não inventou a cervejaria. Ele botou os dois juntos. Só pegar um gancho que o Valdir falou, que é bem isso, assim. O pessoal fala assim, Marcelo, você que faz todos os pratos, óbvio que não. É óbvio que não, né? A gente está fazendo uma média de 3 mil congelados dia. Marcelo, é você que fecha as embalagens congeladas? É óbvio que não. É óbvio que não, mas esse cara que está lá fechando a embalagem congelado, eu faço com que ele feche a embalagem congelada pensando numa coisa muito maior do que ele está fechando a embalagem congelada. Então, assim, é o cara que apaga a luz, é exatamente isso, assim, senão a gente não conseguiria fazer isso, né? O Bruno corta, não sei nem se você sabe cortar cabelo, Bruno, se você sabe, eu vou até deixar você cortar o meu. Não sei, eu não faço, essa é a maior pergunta que eu respondo. É assim, eu costumo estar batendo papo com a Luísa aí esses dias, porque não sabe, minha noiva ela é de Brasília também. Luísa começou trabalhando aí nas redes sociais, virou escritora, tem livro publicado e hoje ela tem uma empresa. Ela precisou de um empurrãozinho, um incentivo aqui em São Paulo para abrir uma empresa, para realmente empreender. Ela está fazendo um negócio completamente disruptivo. E a gente estava conversando sobre pessoas de equipe e tudo mais. E eu disse para ela, existem 2 perfis muito bem definidos e não é pejorativo. A gente tem um mimimi muito forte no Brasil, que você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, mas não é pejorativo isso. Existem aqueles que gostam de dominar e os que são dominados. E há uma diferença muito grande esses dois. Tem gente que trabalha muito bem recebendo ordens de algum maluco e tudo mais e faz essa organização que o Valdir contou aqui do empresário, né? Trazendo para uma metáfora, né, de um bom apertador de botão. Os apertadores de botão, eles são essenciais para qualquer operação. Cruciais. O empresário, ele é maluco, ele é o cara que dorme pouco, que chega antes, vai embora depois, mas no meio do caminho ele tem que ir na mesa, falar com o cliente, tem que receber reclamação, tem que sentar e escutar a história de bêbado, tem que ir lá no estacionamento, ver o cara encostou no valet, ele bateu o carro de um outro cliente, tudo mais. O cara tem que ter tudo. Então é muito importante que por trás dele ou ao lado dele estejam aquelas pessoas que sentem a necessidade de serem comandados por alguém, né? Não é pejorativo isso que eu estou falando aqui, não é diminuindo ninguém. Mas o cara que é maluco, ele vai, sai, vai fazendo, não faz conta. O Rony, uma vez,
Rony Meisler, dono da reserva, ele é um amigo pessoal meu, e a gente tava batendo um papo um dia, e ele chegou para mim, ele me viu pendurando uns quadros na parede, né? Ele falou: Bruno, o que você está fazendo aí? Eu falei: eu estou pendurando quadro na parede. Você está pendurando por quê? Vai aumentar seu faturamento? Sua produtividade vai aumentar com esse quadro na parede? O dinheiro que você fez esse quadro não dava para comprar mais alguns produtos para a bancada, para atender os seus clientes? Ele me fez uma série de perguntas, e no final ele perguntou para mim assim: por que você está colocando o quadro na parede? Eu falei: porque eu simplesmente acho que a gente vai vender mais por esse quadro na parede. E essa é a função do empreendedor. Tem um feeling que, de novo, ele não pode ser motivo de replicar isso o tempo todo, mas quando é desbravador, quando é inovador, o feeling do empreendedor é algo inexplicável, e esse doido maluco precisa de alguém que tenha organização na cabeça, que saiba organizar e fazer as coisas direitinho, acender a luz, né, apagar a luz, apertar o botão certo, é extremamente necessário para essa operação. Eu tenho 2 pessoas que me acompanham já há mais de 10 anos, que são esses caras que aonde eu vou passando com o furacão, eles estão ali atrás fazendo tudo. E é muito última fala aqui. É muito engraçado como alguma coisa, quando ela sai daquilo que eu planejei no meu negócio, e eu tô lá no salão, né? A gente que é de restaurante, eu herdei isso aí da minha família, tudo é no salão, né? Que as coisas se passam. Quando alguma coisa acontece no salão, eu escuto um barulho, por exemplo, eu olho para o lado assim, um desses caras que está sempre comigo, ele já está de olho, ele já sabe como é que a gente bolou para aquilo para acontecer e como é que ele vai resolver o problema. Num olhar, ele faz assim ou assim para mim, e eu já sei que tudo vai ser resolvido. E, de novo, não é o Bruno que vai ter que sair correndo lá para ver o que aconteceu, se foi bater o carro ou não. É mais pensar nas maluquices e organizar elas para alguém me ajudar a executá-las. Eu acho, tem uma coisa interessante entre vocês dois, entre o Bruno e o Marcelo, que o Marcelo perguntou para ele: Bruno, você sabe cortar cabelo, né? E é uma visão, não digo nem polêmica, mas é antagônica entre os dois, que eu acho interessante a gente, de repente, bater um papo aqui, porque isso pode mostrar um pouco também desse antagonismo entre empreendedor e empresário. O Bruno, uma vez ele fez uma palestra aqui para os colaboradores da R2, que até hoje repercute aqui muito bem, a galera que honra, é fã número 1 dele, que fala um pouco disso. Cara, eu não posso competir com o meu barbeiro, né, Bruno? Tem uma história que se conta, né? Porque, assim, geralmente o salão, né, Bruno? O salão é o nome do cabeleireiro, né? O salão Bruno Sartório Cabeleireiros. E aí todos os outros empresários são desprezados, né? No caso do Marcelo, ele não tem nenhum restaurante com o nome dele, né? Marcelo Petrarca. E isso eu acho que é algo inteligente também na formação de um branding, né? De uma marca, onde não depende dele, onde ele tem hoje um selo, né, Marcelo? Mas qual que é? E você falou da questão dos congelados. Você que fecha a tampa do congelado, me dá um autógrafo, né? Tipo, exatamente. É assim, falando do dia a dia do restaurante, assim, eu tenho cozinheiros. Aliás, eu tenho um grupo de 9 chefes de cozinha que são meus braços de cozinha. Eu tenho 9 pessoas que são meus braços, são meus corações da empresa. Salão, cada restaurante tem 2 que são pessoas que eu fico muito feliz em saber que o restaurante roda, às vezes, muito melhor quando eu não tô. Isso não me ofende. Isso já me ofendeu, mas hoje eu entro na cozinha e aí o meu cozinheiro que está comigo há 10 anos, faz o risoto todo dia. Ele é um exímio cozinheiro, mas ele não consegue liderar, mas ele faz um risoto muito melhor que o do Marcelo Petrarca. E é assim que vai ser, senão eu não conseguiria ter 4 operações, mais um restaurante 24 horas, mais o congelado. Então, assim, o exemplo da coxinha está sendo uma coisa muito intrigante para mim. Assim, eu desenvolvi uma coxinha. Eu fiz uma coxinha que ela não tem massa. Estou dando segredo aqui, não estou nem aí. Então é o seguinte, eu faço o recheio, enfim, faço o processo, ela não tem massa. E aí um chefe de cozinha meu que tem 40 anos de cozinha, que é o Pedrão, que você conhece, que é um monstro na cozinha, que é um cara que deixou eu fazer a praia, que deixou eu fazer a surreal, o cara que comandou tudo, e você viu de perto isso, falou assim: vamos fazer coxinha? Eu falei: vamos fazer uma coxinha diferente. E aí eu comecei a instigar ele nisso. Cara, e aí eu fiz uma coxinha que eu achava que era fantástica. E aí hoje ele me apresentou uma coxinha que eu fiz até um stories e fui comendo. Eu falei assim:
cara, que bicho conseguiu fazer um negócio muito melhor comigo. Como é que eu não pensei nisso? Aí o primeiro pensamento é esse. O segundo foi, sensacional, esse produto tá pronto, vamos para outro. Vamos para outro. Então, assim, o cara entendeu o que eu queria, ele apagou a luz, ele acendeu a luz, ele desligou o computador, ele fez a coxinha, ele fez tudo. E daqui a pouco vocês vão comer a melhor coxinha do Brasil. Ó, já me titulei. Ô, Valdir. Só para complementar aqui o que o Marcelo falou, não é função do empreendedor ser o melhor naquilo que ele faz, né? Se ele já for o mais, talvez, disruptivo, né, o empreendedor está sempre ligado ao maluco. Pouca gente tem um prazer em tentar arriscar, né? Pouca gente tem o prazer na coragem de vender um carro para fazer algo que ninguém nunca fez e não deu certo, tudo bem, vai para a próxima. Né? É uma característica de poucas pessoas gostar de correr risco, né? Isso parece muito aqui falando na internet, né, com o peso apenas de uma tela de celular na nossa frente, parece muito fácil da gente falar isso. Mas como a gente estava conversando aqui antes de começar o chat, toda crise é uma oportunidade. Mas quantos vão ter coragem de realmente arriscar logo no começo dessa pandemia? E aí o que faz você ser ou não um bom empreendedor? Quero ver quem vai arriscar na segunda-feira uma oportunidade, né? Quando abrir o comércio em São Paulo, e não depois de um mês que alguém já testou, você viu que aquela ideia já está pegando, você vai fazer uma vez. A ideia, quando você sabe dela e você sabe que ela já deu certo, ela está velha. Desculpa a intromissão. Não, é isso aí. Eu acho. Falando aí de oportunidade, Sartori e Bruno, que você mencionou, primeiro eu queria abrir a oportunidade para todo mundo que está nos assistindo de também participar do bate-papo, mandar pergunta, porque senão, se deixar, a gente vai até 11 horas sem nem passar a palavra para ninguém. Mas então está aberto, perguntem aí que a gente vai incluir aqui no nosso roteiro. Mas eu queria falar sobre essa oportunidade e eu queria passar a bola para o Valdir perguntando o seguinte: já que são perfis tão diferentes, assim, né, o empresário e o empreendedor, e como o Bruno e o Marcelo colocaram, o empreendedor é esse maluco que procura a oportunidade, que enxerga antes, que está lá na frente e tal. Como, Valdir, que o Sebrae, e como que você enxerga que a gente pode incentivar esse comportamento nas pessoas? Como formar mais malucos? Né? Tem um monte de gente aí na crise que perdeu o emprego, que não sabe o que fazer, que está com frio na barriga, esperando ali o que o Bruno falou, dos 30 dias já funcionando para lançar alguma coisa minimamente validada. Como é que a gente incentiva essa loucura das pessoas de irem lá e fazer, ter essa coragem? Bom, muito bem. Na verdade, você tem instrumentos, nós temos no Sebrae o Empretec, que é muito famoso, né? Muito. Eu não sei se os dois empresários que aqui estão fizeram, mas eu não fiz, mas 3 dos meus anjos fizeram. Meus dois sócios fizeram. O Rick e Rafa fizeram Empretec. Que bom, que bom. Ô, Valdir, por curiosidade, eu já recebi muitas daquelas missões do Sebrae que corre o Brasil inteiro, que trazem pequenos empresários para dentro da empresa. Eu já recebi, recebi eles lá na barbearia e contei minha história pelo menos umas 20, 25 vezes já. É muito prazeroso, muito prazeroso. Que legal. Mas o Empretec, por exemplo, ele é um curso que ele é montado numa metodologia do despertar de 10 características empreendedoras. Na verdade, o empreendedor, ele é dele. Ninguém... É mais ou menos como se você dissesse assim, putz, como é que eu faço você gostar de tal coisa? Ou você gosta ou você não gosta. Tem um professor que é da PUC do Paraná, que ele defende uma tese, agora eu não me lembro o nome dele, mas ele defende uma tese que todos nós nascemos empreendedores, mas com o passar do tempo, até os nossos pais, na formação, vão tolhindo esse comportamento empreendedor. Então, você nasce ali, você começa a engatear, ver uns bibelôs, umas coisas bonitinhas, numa mesa em cima de um tapete, você vai engateando, passa pelo tapete. Quando você sobe na mesa, vem alguém para dizer, menino, cuidado, tu vai quebrar, e tira. Ele não sabe, mas ele está ali tolhindo um comportamento, uma característica empreendedora. Então, ao longo do tempo, com a nossa formação, isso vai morrendo. Mas na tese dele, isso não mata, isso fica guardado. Então, ele tem uma tese de que todos nós somos empreendedores. Alguns deixam adormecidos e outros não.
Quem conhece o professor Muhammad Yunus, que foi prêmio Nobel da Paz, mas é o grande cara do microcrédito lá de Bangladesh, que tem a mesma tese, todos são empreendedores. Então, com instrumentos, você pode despertar, mas não tem jeito. Alguns não nasceram com essa característica, né? Alguns são bons empregados, que estão na rotina e que gostam de ser empregados e são competentes sendo empregados. Então, o que não é demérito para ninguém, exatamente. Até porque faz parte desse ecossistema que chama empresa. Eu escrevi um artigo, saiu semana passada, quinta-feira da semana passada, mostrando que a empresa ela é um ecossistema que envolve empresário, envolve funcionário, envolve fornecedor, envolve cliente. Esses 4, na verdade, eles têm uma relação, eles vivem em função da empresa e eles fazem a empresa, todos eles juntos, todos são importantes. Então, a empresa não serve só para dar dinheiro a empresário, ela sustenta essa cadeia. E o fornecedor agora vai ser o fundamental para substituir o banco no crédito, porque banco não vai dar crédito para ninguém. Quem vai salvar? Fornecedor. Então, o que a gente faz é tentar despertar essas características naqueles que não estão tão adormecidas, essas características. Mas nem todo mundo consegue fazer. Quem fez o Empretec, a gente tem uma regra no Empretec, a gente não conta para não estragar o que é o Empretec. Eu espero que o Rick e o Rafa não tenham contado para o Bruno, porque a gente não pode contar, mas quem fez o Empretec sabe que, nesse conjunto, eles vivenciam uma capacitação que tem o objetivo de despertar isso. 30% dos que fazem o Empretec desistem de fazer negócio. Eles desistem, não vão montar o negócio. E eles passam por um processo de seleção, quem vai para o Empretec está num direcionamento que quer montar um negócio, porque se ele não tiver a maturidade para montar um negócio, a gente não deixa de fazer. E 30% dos que fazem... Né? Tem 30% dos que fazem já desistem. Por quê? Porque eles começam a vivenciar. Os especialistas dizem que quem quer montar um negócio, vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, se tem um sonho agora de montar um negócio, vocês estão trabalhando com 80% de emoção e 20% de razão. Quando vocês fecham os olhos, vocês já imaginam um empresário ganhando muito dinheiro, aquela sala bonita, preparando para viajar, vocês nunca se imaginam atrás de um balcão sem dar conta de fechar as contas no final do mês. O que a gente faz no Empretec? A gente te tira desse sonho e bota atrás do balcão, para você tomar uma decisão de fato. Se você quer empreender, se você quer montar o seu negócio, mesmo sabendo das suas dificuldades. Então, eu acho que esse é o papel, é equilibrar emoção e razão na decisão de implantar e de montar o seu negócio. Muito bacana. Mais uma fala brilhante, Valdir. Mais uma fala brilhante. Aula. Eu desculpe se eu estou sendo muito teórico aqui. Acabou de ganhar um churro de banana. Pode passar seu endereço. Com doce de leite. Se você quiser. Vou mandar corte de cabelo congelada. Tem barba também? Tem barba também, Bruno? Corte de cabelo. Ganha um corte de cabelo e barba e um par de convites para Surreal. Beleza, você tem que deixar a barba do Bruno Sartori igual a minha. Aí não consegue, isso é experiência. O cabelo... O meu barbeiro aqui em Brasília é muito bom, mas o Bruno sabe que toda vez que eu vou em São Paulo, bato ponto lá. É muito forte. Vai beber, né? Muito... Vai beber. Pior que também, né, Bruno? Um pouco. Receber os amigos. Essa é justamente a parte. Foi bom você tocar nesse ponto, o Sartório. Essa é justamente a parte a qual o Valdir aqui acabou de falar que as pessoas sonham. Este é o ápice do empresário, da felicidade do empresário. Quando ele recebe os amigos dele que vêm de longe para bater papo, matar a saudade, beber um negócio, você está lá num puta clima bacana. Principalmente quem abre bar e restaurante. Não é, Petraca? Todos acham que a vida do restaurante é aquele sábado entre 8 da noite e 2 da manhã, os amigos chegando, todo mundo lá. Mas você não viu que você abriu aquilo lá para fazer levantamento de estoque às 7 da manhã para conseguir fazer uma lista de compras do dia para comprar, voltar. E fazer evento, Vanek. E fazer evento, meu irmão. Acho que a gente vive numa diversão, velho. Principalmente na praia, né, Bruno? Fala aí, doutor. O famoso o Valdir eu já compartilhei com ele algumas dores nossas, né, Valdir? O Valdir, uma vez eu compartilhei uma dor com ele, ele falou, Sartório, calma. Eu falei, não, eu não sou assim, não. Eu tô extravasando aqui. Ele estava muito agitado. Eu até escrevi um artigo que eu botei o título de Dick Vigarista. Foi.
porque, infelizmente, a gente tem muita gente que se preocupa mais em atrapalhar o sucesso do outro do que buscar o próprio sucesso, e a R2 sofreu muito com isso aqui. Meninos que mostraram que podem fazer diferente, exemplos de empreendedores. Aliás, no Sebrae, a gente trabalha muito isso, fomentar o empreendedorismo pelo exemplo. Nós temos 3 excelentes exemplos de empreendedores aqui, e vocês são referência, porque as pessoas olham e dizem, pô, eu também posso. Né? Eu posso fazer. E o que a R2 fez aqui, com essa coisa de entretenimento, foi certamente despertar para muita gente que olhava e dizia, gente, eu também posso. E, lamentavelmente, fica muita gente querendo, mais preocupada em atrapalhar do que construir o próprio sucesso, mas faz parte da vida. Tem dois ganchos. Em São Paulo. Tem 2 ganchos, rapidinho, Bruno. Tem 2 ganchos que eu vou pegar de uma fala sua, que você falou do ápice de receber o cliente, enfim, né, do sábado à noite e receber os amigos, enfim. A pessoa te olha, primeiro que ela, de fato, às vezes não sabe se a pessoa é sua amiga ou não, e ali pode estar sendo um trabalho. Quantas vezes eu sentei em mesa de cliente para fazer trabalho e aquilo que você falou para beber um vinho com o cliente, porque o cara está sozinho, está com problema em casa, enfim, está com problema na empresa, e você vira um psicólogo daquilo, né? Você é um psicólogo do momento dele. Esse na verdade, é uma coisa necessária, que às vezes você está morto de cansado, né? O Bloco C, por exemplo, não abre domingo. Sábado à noite, meia-noite, o cara, porra, eu passei no Bloco C, vi você tomando um puta vinho, não sei o que era. Cara, eu estava trabalhando a semana inteira, não vi minha filha. Eu não queria estar sentado tomando o melhor vinho do mundo. Eu queria estar em casa comendo um miojo e tomando uma Coca-Cola Zero. É isso que eu queria estar fazendo. Então, assim, as pessoas, elas se analisam assim. E as outras 2 coisas, assim, esse negócio de estar eu sempre falei para os meninos, a gente fez 2 praias surreal. Eu falei assim, gente, não me chamam para trabalhar, não deixa eu curtir. Em 3 meses de praia eu fiquei bêbado uma vez só. Uma vez. A surreal, a primeira surreal, 10 da manhã, eu tava destruído. Eu falei, vamos beber o quê? Vamos beber o quê? Um todinho e vamos para casa, porque eu tô desde 7 da noite aqui. Então, mas eu posso aproveitar esse gancho para falar um pouquinho de uma coisa para quem está nos assistindo, que é importante. Quando você monta um negócio, é importante que você bote a alma nele, que tenha prazer. É isso que eles 2 estão dizendo aqui. Você tem que ter prazer naquilo que está fazendo. 2 características, mais uma dica, 2 características importantes para o negócio dar certo. Primeiro, você tem que se identificar enquanto vocação, principalmente o pequeno empreendedor. Não é o caso dos empreendedores que estão aqui, que têm um porte um pouco mais forte e conseguem se estruturar melhor. Obrigado. Mas o pequeno empreendedor é o que faz tudo. É o que faz tudo, é o que compra, é o que vende. Vocês já imaginaram você não gostar de animal e montar um pet shop? Você não vai suportar estar ali dentro. Então, primeira coisa, tu tem que se identificar enquanto vocação. Segunda coisa, você tem que encontrar, você tem que conhecer o mercado que você está se inserindo. Fornecedor, cliente, concorrente, tudo que envolve, os stakeholders que envolvem esse negócio. Se você se conhece enquanto empreendedor, e se você conhece o mercado que você está se inserindo, as suas chances de dar certo são enormes, porque você vai construir uma coisa com prazer, com satisfação. Então, você que está nos assistindo, que quer montar um negócio, tem vontade de montar um negócio, quer montar um restaurante igual do Marcelo, com esse sucesso maravilhoso, tu tem que gostar disso. Bom, procura o Sebrae, mas você tem que gostar disso. Essa relação precisa existir para que você consiga iniciar esse seu negócio. Mas uma coisa fundamental, não crie paixão, não crie um vínculo com esse negócio que ele seja a única razão da sua vida. Porque um outro segredo importante, todo bom empreendedor, bom empresário, quando ele monta um negócio, ele tem que estar preparado de cara para vender o negócio. Aquilo ali é dinheiro, é ativo. Então, não, mas isso aqui é uma receita da minha mãe, eu não posso abrir mão. Isso, então, não é um negócio. Isso é alguma coisa especial para a sua família. Mas, se isso é negócio, você tem que começar o negócio se identificando para que ele possa dar certo, mas já tem que começar preparado para vender esse negócio, porque aquilo é um ativo. E você tem que pular de ativo em ativo para ficar do tamanho desses 3 grandes empreendedores que a gente está mostrando aqui. É isso aí. Muito legal. Isso que o Valdir falou conecta
com uma pergunta que a gente teve aqui, que eu quero fazer para a Bruna e para Marcelo. Aliás, tem duas, uma só para o Marcelo, mas a primeira é: até que ponto a empresa pode depender do empreendedor e até que ponto essa dependência impacta o negócio, né? Você sai desse momento onde você joga em todos os lugares do campo e passa para ter um momento onde você tem uma empresa estruturada, tarará, e até que ponto essa dependência impacta. E aí a segunda pergunta, Marcelo, foi especial para você, perguntando se você já provou a coxinha sem massa da lanchonete do Português no caminho para a Chapada. Essa aí é mais... Ave Maria! Tu achou que estava inovando, né? Eu já. Ai, meu Deus do céu. Não, eu não provei não, mas eu vou lá, vou provar e Marcelo, vou botar dica eu para vou ele lá botar o recheio no recheio. Olha aí. Eu vou visitar meus pais lá semana que vem, trago uma para você, que eu como lá direto, beleza. viu? Quem foi que Vai, perguntou? Bruninho, A Renata. bem. Ô, Renata, eu já comi e vou comer direto. Agora, seria legal a gente falar disso aí, que até a dependência do empreendedor, né? Quanto que isso impacta no negócio, né? É um pouco do que a gente já falou, mas, Bruno, até que ponto que você precisa empreender e né, que você não tem que ficar viciado, porque tem muita gente, como o Bruno falou no começo, que quer ficar reinventando a roda e acaba se perdendo no negócio. Tá. Né? Então, qual é o ponto que você... Eu não queria falar reinventando isso, coxinha. Ai, meu Deus do céu. Ó, vamos lá, Sartório, eu acho que eu tenho a resposta aqui na ponta da língua. Seguinte, a primeira etapa de uma pessoa que quer ser empresário, que quer ser empreendedor, eu contei para você de um caso em 2017 que eu tive o tal do burnout, né? Ou seja, meu corpo entrou em colapso nervoso, não por conta de problemas, e sim pela carga de responsabilidades que eu carregava dentro da minha empresa, né? Eu fomentava, eu concentrava na minha mão absolutamente tudo, né? Isso é um pouco de herança do meu pai, que trabalha também com restaurantes. Ô, Bruno, deixa eu te interromper um minuto. Você Diga. me conta essa história tem uns 3 anos. E eu sempre, não por você, porque eu te conheço, mas as pessoas que me falam de burnout, eu sempre achei que tinha um exagero. E você não sabe disso. Mas eu tive um burnout em novembro. É mesmo? Então... A cabeça não avisa. O corpo avisa. Não, é a coisa mais maluca que se imaginar. Mas continua, só para te falar de um pensamento que as pessoas que estão vendo podem ter. Ah, isso é exagero, tal. Frescura, não existe. Isso aí. Eu vou dar só a minha impressão aqui, bem resumida do burnout. Quando você começa a ficar acima do peso, você sente que você não consegue subir escada, que você não tem mais o mesmo fôlego, você fica mais lento, você fica mais cansado, você dorme pior. E aí o teu corpo dá sinais de que você tem que puxar a mão, comer melhor, beber menos, não fumar para quem fuma e tudo mais. A cabeça, e eu não sabia, me diga se não aconteceu isso com você, a cabeça foi assim, ó, ela te dá um estalo e você não sabe nem de onde veio o soco, né? E muita gente liga o burnout a problema, né? E, na verdade, não é isso. É o acúmulo de funções que você toma para si, é a quantidade de tomada de decisões que você tem no mesmo dia. Isso foi, por definição, o que o médico Dr. Tiago Volpe, que me acudiu logo no começo, e eu não tive maiores problemas com isso. Mas vamos lá. Eu falei do burnout, mas é uma fase natural de qualquer empresário ou empreendedor, não importa qual deles, de que quando você abre a sua empresa, você não tem certeza de absolutamente nada. Você pode ter feito o plano que for, você pode ter feito a pesquisa que for, você só vai saber da tua empresa, se ela vai funcionar ou não, a partir do momento que você abrir as portas. E muito provavelmente você vai mudar de ideia tantas vezes até que esse modelo fique redondo. Muita coisa que você achava que aquilo ia ser o gancho da tua empresa e outras coisas que você nem imaginava, elas vão migrar para lá. Eu não vou me estender muito aqui na história da minha empresa, mas a grande verdade eu nasci numa família, assim como Petrarca, de restaurantes. A gente tem restaurante há mais de 100 anos. Isso é uma loucura. Eu bato palma para esse cara, porque o que ele faz, esse ramo, é doido, é maluco. A quantidade de coisas que você faz. Inclusive, eu fiz economia, meu professor de microeconomia falou, se você for seguir os negócios da família, nem presta atenção na minha aula, porque as regras da microeconomia de todas as empresas não servem no restaurante. E então, o que eu estou querendo dizer com isso? É normal, é natural que nas primeiras etapas da abertura da sua empresa, que elas podem durar 1, 2,
3 anos que elas precisem de você, que elas suguem todas as suas energias. É natural que o empreendedor, né, eu falo aí até mais do que o empresário, que o empreendedor ele está lá tendo que trocar o pneu com o carro andando todos os dias, que ele seja taxado pelos amigos que ele é snob, que ele ficou rico e não quer mais ir nas festas, que ele não liga mais para as amizades e não vai nos aniversários sexta-feira, 6 horas da tarde, né? Você começa a vai nos passar aniversários de criança. Não vai mais em lugar nenhum. Na verdade, você está lá tentando fazer o seu negócio trabalhar. Você não está em lugar nenhum. E as pessoas estão achando que você não quer mais saber delas porque você está num degrau acima. Então, esta primeira fase, né, a empresa respondendo a pergunta, ela é totalmente dependente de você. Mesmo que você tenha vários outros sócios, vocês não podem ter o mesmo pitaco nos mesmos assuntos. Vocês vão poder dividir as suas funções, mas cada um de vocês vai estar descobrindo um pedaço novo da empresa. O meu durou mais ou menos 4 anos isso. Eu abri mão de muita coisa na vida, de ver meu pai mais nos finais de semana, porque eu estava trabalhando, de ver os meus amigos sexta-feira num bar em São Paulo, às 6 horas da tarde, que estava começando meu trabalho. Eu abri mão de muita coisa, mas hoje valeu muito a pena. Hoje eu consigo construir uma família, eu vou casar em breve, eu estou conseguindo construir uma casa bacana aqui em Campos do Jordão, tenho uma vida muito confortável. Mas onde foi esse break, onde eu enxerguei que eu não podia mais ser o cara que ia tomar todas as decisões. E aí que eu usei o termo dos apertadores de botão de maneira alguma pejorativa. Você monta um esquema, um time, e ele não pode sair daquilo, ele tem que sempre ter um comandante. Quando eu fui pesquisar sobre marcas, eu concluí que marcas são pessoas. Então, não adianta você achar que a tua empresa vai andar sozinho, sendo você apenas o investidor dela. Quando eu digo que marcas são pessoas, você, na minha opinião, não consegue ter amor por uma marca se você não tiver uma pessoa representada nela, mesmo que seja um avatar, né? Vamos ver a Magalu, como está fazendo um trabalho maravilhoso agora. É uma persona, né? Uma persona. Agora, será que o sucesso da R2 há tanto tempo, sobrevivendo a tudo que aconteceu, a tantas crises, a tantas festas que choveu no dia, ou qualquer coisa que vocês tiveram no meio do caminho, será que se não fossem esses caras queridos por muita gente, será que ela teria o mesmo sucesso? Eu acredito que não. A gente vê a Apple, quem é o cara da Apple? Steve Jobs. Quem é o CEO que, desde que Steve Jobs morreu, tem crescido a empresa em números absurdos? Não sei, preciso dar um Google. Então, eu acho que, resumindo em tudo isso que eu falei, para responder essa pergunta, a empresa vai sugar do seu tempo bastante, principalmente se ela for inovadora durante alguns primeiros anos. Você tem que saber a hora de colocar a equipe para trabalhar ao seu lado antes que a sua cabeça pife, você ter um burnout, como a gente teve aqui, mas não ache que você vai mudar de país e a sua empresa, principalmente se ela for um comércio que lida diretamente com pessoas, que ela vai sobreviver com você só contando dinheiro aqui. Tudo vai acontecer. Pessoas vão te roubar a experiência. Eu tenho certeza que a gente vai falar um pouquinho de experiência aqui. A experiência não vai ser mais a mesma se não tiver alguém para comandar e para ser aquele cara chato. Né? Eu aposto que o Petrarca várias vezes olhou uma batata frita que todo mundo achou que ela ia estar maravilhosa. Ele falou, não. Pode voltar esse prato aqui que nós vamos fazer. Essa aqui não vai para a mesa desse jeito. Esse cuidado que muitas vezes só o empreendedor ou o dono da empresa vai enxergar, ele precisa, mesmo que não seja ele que feche todas as tampas do congelado. Ele precisa saber pelo menos o que está acontecendo lá, nem que sejam os outros que contem para ele. Então, a sua empresa vai depender sempre de você. O que vai mudar? Quanto mais caixa entrar, mais gente você vai poder colocar na sua equipe para fazer essa apertação de botão para vocês. Mas não se engane, você não vai mudar de país e continuar ganhando o mesmo dinheiro como se você estivesse na labuta todos os dias. Barriga no balcão nunca vai ser substituído. Exatamente, Bruno. Respondendo também essa pergunta, falando um pouco já do momento que a gente está vivendo, eu sempre acompanhei muito de perto, assim, todos os restaurantes que a gente abriu, o Bloco C a gente abriu no primeiro ano, durante os 364 dias, porque meu irmão casou na Bahia, e foi o único dia que o Bloco C não tinha meus sócios, que são meus 2 irmãos. A gente foi todos os dias ao Bloco C. O Reverso veio, a gente também fez isso. O Lago veio no primeiro ano, a gente também fez isso. Para quem não sabe, a família Petrarca é a tropa de choque, viu? O Marcelo fica lá cozinhando, fazendo brincadeira, mas quem manda mesmo é Carol e Daniel, viu? E para quem não conhece o Lago é um dos melhores restaurantes do Brasil. Eu tô seco para ir no Lago. Meu Deus, como eu gosto daquele lugar. E aí, quando a gente
assim, se a gente ficasse enfurnado, a gente não ia crescer, eu já falei disso aqui. E nesse tempo, a gente tem que aproveitar para descobrir os talentos que a gente tem dentro da empresa. Eu acho que a gente não falou de uma coisa muito importante aqui, que é delegar, é você dar carta branca para as pessoas. E eu passei por muito lugar que sempre me deu carta bege, que é muito pior do que você não dar nenhuma carta. A carta bege é você fazer o cara acreditar que ele pode fazer tudo, mas a assinatura é sua. E isso é muito ruim. Acredito que, lógico, a gente precisa estar envolvido em todo o processo, como assim, eu não preciso fechar a embalagem, não preciso saber se o tempo que está fechando a embalagem não vai fazer o estrogonofe ferver demais e estourar no micro-ondas do cliente. Olha que loucura isso, né? Falando de micro-ondas, enfim. Então, mas eu fiz uma coisa nessa pandemia que foi a primeira sessão de fotos. Enfim, eu estou morando na casa da minha sogra, meus vizinhos todos tiveram Covid na onde eu moro, tenho uma filha de 2 anos, vim para cá, enfim, estou aqui há 3 meses, se ela estiver assistindo sogra, eu vou ficar aqui mais um pouco, e aí eu fiz a sessão de fotos para a linha de congelados, ela foi feita 100% sem o Marcelo presencial, foi a primeira sessão de fotos que eu não participei. Eu fazia todas as fotos de prato, enfim, essa coisa de que vai aparecer, esse boom de mídia social, esse negócio, sempre me preocupei muito com isso. E eu não participei da sessão de fotos do congelado. O fotógrafo foi, chamei meus chefes de cozinha, eles fizeram as fotos e ficaram impecáveis. Então, as fotos que hoje estão na capa dos congelados, o Marcelo não tocou na batata palha, mas pode comprar, tá gostosa, eu garanto, tá tudo certo. Mas eu não toquei, então é muito doido isso e muito bacana entender que as pessoas são capazes, né, e valorizar isso. Como o mineiro fala, né, quanto que a gente tem que desgarrar, né, desgarrar do trem, né? Exatamente. É isso gente, aí. No meu pós-burnout lá, eu dei a tal da carta branca para 2 caras que trabalham comigo. Um deles trabalha mais de uma década, que é o Renato. O Vitor está comigo desde a inauguração da Corleone. Hoje em dia não tem... E eles já acostumaram, eles já sabem o modo ao qual a nossa empresa foi concebida, eles participaram da construção de tudo isso. Então não sou eu falando para eles, não. Eles participaram, eles viram no começo eu decidindo e fazendo e acontecendo. Hoje não há uma decisão que eu não tome falando assim, o que vocês acham? Tá bom, faz assim. E muito importante, quando eles erram, eles não são recriminados por isso. Eu falo, Renato, muito bem, você teve atitude, você resolveu o problema e fez como devia ser feito. Da próxima vez, pensa talvez num negócio assim, assim, assado. Isso é muito importante, que o cara tem segurança de fazer de novo. Com certeza. Verdade. Gente, eu vou dar uma misturada aqui em perguntas e algumas teorias também aqui. Valdir, assim, você tem algum tipo de dado, não em números, mas assim, a pandemia, num bate-papo entre vários empresários e com o presidente de um banco do BRB, ele falou uma coisa séria, Bruno, tem negócios que já estavam quebrados. A pandemia só contou para eles. Só contou para eles que eles estavam. Só foi bom para escorar na pandemia. Exatamente. E aí me remeteu a uma coisa que o Marcelo falou lá atrás, que é a questão dos congelados, que o Marcelo pode afirmar, provavelmente isso já estava em planejamento. A pandemia acelerou. Então, olha só o contraponto. Quem estava para quebrar, quebrou, e quem estava para empreender, empreendeu. Olha que coisa, né, antagônica e interessante. E aí vem uma pergunta da Suzane, que ela mandou para o Bruno, que falou, meu ramo é quase igual ao seu, mesmo que o seu, mas a sociedade que eu estava quebrou. Minhas sócias já decidiram fechar a loja, mas enfim, eu quero manter. Qual o conselho que você daria? Então, vamos lá. Valdir, como que você enxerga? Você tem algum tipo de número que você enxerga disso? Essa afirmação, poxa, tem negócio que estava quebrando, quebrou. Tem negócio que era para botar para frente, foi para frente. E, Bruno, responde depois do Valdir. Sim, no ramo dela, ela mantém ou não mantém? Qual a dica que você daria para ela aí? Cara, olha só. Vamos lá, Valdir, pode começar. Vou pensando na minha resposta aqui. Então tá bom. Então... toma um gole, Bruno. Toda crise tem oportunidade. Eles disseram isso aqui e é uma pura verdade. As pessoas estão se transformando.
E os empreendedores estão se transformando, sejam os grandes, sejam os pequenos. Os pequenos para sobreviver e os grandes porque precisam dar um redirecionamento até estratégico para o seu negócio. Nenhum modelo de negócio vai sobreviver a um mercado tão diferente como a gente vai enfrentar. Seja o grande, seja o pequeno, a Magalu é um excelente exemplo de como o Magazine Luiza se reinventou e está sendo um grande boom, certamente porque já vinha também com uma formatação para fazer um negócio desse tamanho. Mas a oportunidade do momento fez com que isso crescesse. O presidente do BRB tem razão. Os negócios que já estavam quebrando foram empurrados. Mas eu acredito que, se falarmos em termos de micro e pequenas empresas, praticamente 100% quebrou. Tem um estudo do Banco Mundial que diz que uma pequena empresa não aguenta mais que 26 dias sem faturar. Eles estão há 70, 80 dias sem faturar. Então, eles já descasaram. O fluxo de caixa já está descasado. Então, já estão quebrados. E mesmo que abra, não vem na mesma velocidade antes. Exatamente. Essa é uma outra questão. Pode ser que sim, pode ser que não, né? A gente depende muito do negócio, para que eles possam se preparar. Aliás, a gente dá 3 conselhos importantes para um pós-pandemia, né? Que para aqueles que estão nos ouvindo, que já têm negócio, o que eles vão fazer. Então, o primeiro conselho que é importante é ele compreender a demanda dele. Por exemplo, se a gente olhar para o Marcelo Petrarca, a demanda dele é diferente da demanda do Bruno, né? Porque cortar o cabelo, o cara vai precisar fazer. Comer, ele vai ter medo de ir no restaurante, porque o delivery está funcionando para ele, para aqueles que querem. Então, se disser assim, não, abre o restaurante, abre logo, ele vai ter que botar uma operação comercial para rodar, mas o cliente não vai na casa dele, não, porque está com medo. Então, o primeiro recado que a gente tem que dar você que é empreendedor e que está com portas fechadas, você tem que compreender como vai se comportar a sua demanda. Tem gente que está com ansiedade para consumir. Está doido por aquele cachorro-quente especial, aquela coxinha especial que é feito sem massa, ele está desesperado. Quando disser assim, pode, ele vai correr para comer aquilo. O que significa? Vão entupir o restaurante com uma demanda que não é normal. Estou passando na sua casa, viu, Marcelo, para pegar essa coxinha daqui a pouco. No entanto, alguns não vão ter demanda. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, tentar entender que tipo de demanda que você vai ter. Por quê? Porque tu tem que arrumar estoque, logística. Você tem coisas para olhar para dentro da sua empresa para arrumar. Segundo conselho que a gente dá, as suas finanças não vão ser as mesmas. Então, tu tem que pensar que tu vai ter um novo fluxo de caixa na tua empresa. E novos gastos também, né, Valdir? Fazendo um parênteses. Exatamente, o teu custo mudou. Então, o que é que você tem que ter? Um excelente controle financeiro. Olha para dentro da tua empresa, tem que cortar, gente, custo fixo tem que ser revisto, e você tem que trabalhar o novo fluxo de caixa com esse novo faturamento que você vai ter. E o terceiro conselho, que é o mais importante deles, é a conectividade com o cliente. Se você não entrou no mundo digital, entre, porque senão você vai sobreviver à crise e vai morrer no novo mercado. A transformação digital ela é fundamental. Uma empresa trabalha com dois pilares, modelo de negócio e modelo de relacionamento. Modelo de relacionamento, como eu me relaciono com o cliente. Modelo de negócio são as minhas regras de negócio, como eu vendo, né, como eu recebo, como eu produzo. Então, se esses modelos eles não tiverem adaptados a esse novo mundo digital, você está perdido. Porque agora as pessoas mudaram o hábito de consumo. Então, o recado que a gente dá, não perca a conectividade com o seu cliente. Marcelo Petrarca está lá com o restaurante dele fechado, mas ele tem que estar ligado no cliente dele, ele tem que entender o que mudou no hábito de consumo do cliente dele, porque senão, quando abrir, esse cliente não vai estar mais adaptado à empresa do Marcelo. Então, eu digo sempre para aqueles, não, eu não estou em rede social, então pega o telefone e liga, amigo. Liga para o teu cliente e conversa com ele. Mas se você perder a conectividade com o cliente, você está morto. É isso aí. Então, esses 3 conselhos são muito importantes para que você se prepare para esse mundo pós-pandemia, para evitar que você sobreviva à crise e morra no novo mercado. Acho que já está quase respondida, mas tem uma outra pergunta aqui antes de passar para o Bruno, que eu queria colocar do Cauã.
Ele está montando uma empresa de entretenimento no Tocantins, e aí você pode comentar se você quiser, viu, Sartório? Mas eles não têm concorrente com o projeto lá no Tocantins que eles querem fazer, mas veio a pandemia e ele agora está na dúvida se investe ou não em entretenimento nesse pós-pandemia. Acho que o Valdir já respondeu quase tudo, mas queria ouvir aí Bruno e Marcelo eu vou falar uma coisa para o Cauã, né? Que já que falou de entretenimento, o Bruno e o Marcelo entendem melhor do que eu de entretenimento, né? Porque os caras curtem muito mais do que eu, né? Porque eu só trabalho. Você só me bota para trabalhar. Mas vamos falar do negócio. Então, eu que entendo mais, porque eu só vou para me divertir no trabalho. É verdade, é verdade. Agora, ó, Cauã, vou falar vou dividir em dois tipos de comentários com você, tá? É um comentário que é do meu pai, que ele sempre falou uma coisa para mim, que é muito engraçado. Para negócio, e todos vocês falaram isso indiretamente, Valdir, o Bruno, o Marcelo falaram isso. Para você ter um negócio, você tem que ter tesão. Se você tiver amor, o amor esconde os defeitos, né? Isso serve também para Suzane, lá do que fez a pergunta para o Bruno. Suzane, se você está em dúvida em continuar seu negócio ou não... Eu vou responder, Suzane. Tenta ser mais fria para você entender se de fato você tem um negócio ou se você só tem amor pelo que você está fazendo. Então, tesão versus amor é algo que eu peso muito. Eu tenho que ter tesão. Tesão é aquele acordar de manhã e falar, eu quero fazer isso, né? O amor é algo inexplicável, que você não sabe porque você tem aquilo. Se você tem isso no negócio, ele vai esconder alguma coisa do teu negócio e pode te prejudicar lá na frente. Agora, Cauã, no seu comentário, sendo bem sincero contigo, tem um perigo aí. Você falou, estou montando, é um perigo, tá? Que não é inconsciente. Você fala, estou montando uma empresa de entretenimento e que não temos concorrente com um projeto como o nosso. Sendo bem sincero com você não tem nada ainda. Você tem um sonho. Então, não diga que você não tem um concorrente se você não tangibilizou isso, né? Você tem uma ideia, né? A grande diferença é essa. Então, a questão de investir ou não vai ter a ver com o seu tesão. Se você está fazendo isso com tesão, se você tem tesão em fazer entretenimento, faça, porque vai dar certo. Agora, se você só acha que tem um projeto mirabolante, cuidado, porque as ideias, é muito difícil a gente ter novas ideias. As ideias, como o Bruno mesmo, o Bruno não inventou uma barbearia, o Bruno não inventou uma cervejaria. Ele colocou as duas juntas. Então, se o seu projeto é mega, ultra inovador, cuidado, que talvez ele não seja um negócio, seja só uma ideia. A ideia vale 10, a ideia sem execução vale R$10 a baseada. Fazia aqui. Vale nada. De novo, ideia não vale nada sem execução. Se você não tem o plano para executar, se você não tem o dinheiro para colocar de pé, ela não vale nada. Consciente disso. É muito difícil escutar isso. É a ideia da minha vida. Você tem dinheiro para investir nela? Não vale nada. Você sabe como executar ela? Não. É só uma ideia? Não vale nada. É difícil a gente escutar isso, mas a internet está precisando um pouco de verdades, mesmo que elas sejam doloridas. A turma do mimimi, ela cai em cima quando você fala algumas verdades. Mesmo que tenha processo, né? Mas, elas podem evitar um caminho doloroso de erros e acertos. Ela pode te ajudar a não cometer os mesmos erros que as outras pessoas passaram. Simplesmente porque existe uma oportunidade, né? Ô, Valdir, qual que é o dado atual do tempo de sobrevivência de uma nova empresa? Porque eu lembro de dados antigos, uma empresa nova, 80% fechava no primeiro ano. Você tem esse dado um pouco atualizado? O grande índice de mortalidade das empresas continua sendo nos 2 primeiros anos. Isso nunca mudou. É natural, porque a migração de uma empresa nesses momentos ela é muito grande. Abrir e fechar uma empresa hoje acontece sem que os órgãos oficiais consigam identificar. Porque, diferente das pessoas, uma empresa morre, mas ela não fede. Então, as pessoas não sabem que ela morreu. O que é que acontece? Eles abandonam a empresa. Quando é que você vai descobrir isso? Daqui a um ano, quando não tiver declaração
de imposto de renda dela, quando não tem nota fiscal emitida por ela, aí você diz, essa empresa está inativa. Mas agora, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, porque isso estava avançando em termos de desburocratização, mas nesse momento que a gente está vivendo, milhares e milhares de empresas, microempresas, elas estão fechadas, elas já estão mortas. Só que ninguém percebe, porque como elas não fedem, ninguém vê. Né? Esse último não tem número aquele monte de 800 caixão. mil empresas, né? É? Esse último número, se eu não me engano, era de 800 mil empresas já fechadas no país. Não era isso? Na verdade, ninguém tem esse número, ninguém consegue identificar. Porque o grande número são de microempresas, pequenas empresas e MEIs. Esses são. A gente está falando aqui de milhões no Brasil. Aqui no nosso Distrito Federal, a gente está falando, a gente tem 300 mil CNPJs, 250 mil são desse tipo. E são MEI empresas, não vai fechar, né? São empresas que fecham sem você perceber. Porque, na verdade, ele abandona e faz outra coisa, para esperar. Se um dia der certo, ele reativa aquilo, senão ele larga para lá. No dia que aquele encher o saco dele por algum motivo burocrático, ele dá baixa. Qual que é o valor do imposto a ser pago para uma MEI hoje? 50 e poucos reais, não? Em torno de 50, mas não é imposto, aquele é INSS praticamente. Sim, né? Contribuição, Pois Só é questão previdenciária para ele. MEI, então, esse aí ele migra, depende da hora do dia. Se você perguntar assim, qual é a tua atividade? Ele depende. Ele de manhã, ele está vendendo alguma coisa ali na praia, quem está no Rio de Janeiro. Aí, à tarde, você está saindo da praia para ir para cá, você encontra ele vendendo Biscoito Globo, quando ainda existia a fábrica do Biscoito Globo no Sinal. À noite, você vai jantar no restaurante, ele é garçom. Esse cara é um MEI. Por quê? Porque o MEI é o virador. É aquele cara, como diz o professor Besamate de Souza, da Universidade Federal do Tiradentes, aquele jeitinho brasileiro para resolver as coisas. Ele, na verdade, é o que caracteriza o perfil do empreendedor brasileiro. É o que se vira dos 30. Ele é o mexe consegue com, se virar. Mexe com, mexe com tudo. A cada hora ele é uma coisa. Então, esses pequenos negócios, eles já morreram. O cara tinha um restaurante pequenininho, não é um Marcelo Petrarca, mas ele tinha um restaurante pequenininho, ele, a esposa, ali mais 2, 3 funcionários. Esse cara já fechou faz tempo. Ele já está dirigindo Uber para sobreviver, ele já está fazendo outra coisa. Então, na verdade, esse número a gente não tem, mas a gente sabe que é um número muito grande. Nós estamos vivendo uma recessão, na verdade, que nunca a nossa geração viu. Eu estou falando da minha e da de vocês, né? Que são mais jovens do que eu. Então, nós estamos vivendo... Sartório está... Carinho igual comigo. Então, nós estamos vivendo, vamos ter uma depressão econômica, o termo técnico é isso, porque nós tivemos uma paralisia da atividade econômica. Então, isso nunca vimos. Se vocês imaginam que o problema está agora, não. Quando a pandemia acalmar, que a vida voltar, aí que nós vamos ver o tamanho do buraco que a gente entrou, que é muito grande, e que a gente tem que passar por cima. Agora, isso quer dizer que acabou? Não, porque aí é que está o segredo do empreendedor. O empreendedor, quando você pensa que... Quando a pessoa olha e vê assim, gente, cheguei no fundo do poço, é impressionante. O empreendedor encontra uma porta de saída. Quebrar, gente, faz parte da vida do empreendedor. Se o empreendedor nunca quebrou, se prepare, porque ele vai quebrar pelo menos uma vez na vida, ele quebra. Mas qual é o segredo dele? É a volta por cima. Ele faz uma volta por cima que ninguém faz. Quando você pensa que ele está morto, ele ressurge de uma forma impressionante. E é isso que eles vão fazer. Nós vamos ter um processo de reconstrução da nossa economia e que vai dar certo. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos conseguir sair disso tudo e conseguir avançar na economia, nos transformar. Porque isso é do brasileiro, meu amigo. Nós já passamos por tanta desgraça e conseguimos sobreviver. Não vai ser esse coronavírus, é claro que não. As pessoas vão se reinventar e vão conquistar as suas vitórias, vão ter negócios fortes e vão ter oportunidades que vão aparecer em que as pessoas vão ganhar dinheiro. Vai ser assim. Em crise, o dinheiro não some, gente. Em crise, o dinheiro muda de mão. Ele sai da mão do acomodado e vai para a mão daquele que consegue se reinventar. Só pegando esse gancho aí, Sartório, deixa eu fazer uma... Petrarca vendendo congelado, o Vanek cortando cabelo de drone. E a gente fazendo live, pô. Deixa eu responder. Vamos responder a Suzane. A Suzane.
Eu vou fazer um Boa. gancho aqui, já eu vou começar a minha resposta com uma reflexão até aqui falando um pouco do Valdir. Valdir, eu acho muito importante a gente expor aqui em rede social, seja lá onde a gente está fazendo esse streaming todo aqui. Eu sou economista por formação. Sempre que você olha a linha do tempo, olhando a economia, você tem sempre os seus picos, e mesmo que eles atinjam a depressão, a mais conhecida delas antes deste momento ao qual a gente está esperando chegar agora, foi 29. Isso. Mas mesmo assim, se você estica uma linha reta média, o mundo sempre tende à normalidade. Por que eu acho muito importante a gente deixar isso claro para as pessoas? A rede social, desde o primeiro dia da quarentena, onde eu fiz diversas lives e muita gente me perguntou sobre empresariado, sobre, enfim, tudo isso que a gente está contando agora, eu mantenho exatamente a mesma linha de pensamento que eu tinha, tá passando descobridor aí, a mesma linha de pensamento que eu tinha desde o primeiro dia, lá quando eu não sabia quanto tempo isso tudo ia durar, essa loucura que a gente está passando. Quem ia imaginar que a gente já está em junho, pelo menos em São Paulo, sem perspectiva de abrir o negócio aqui? A gente ainda não sabe. O nosso prefeito está completamente perdido aqui. O governador enlouqueceu, acima de tudo. Né? Eles não estão, infelizmente, tentando resolver o problema como um todo. Estão focados num único assunto e estão tentando bater cabeça. Mas, enfim, eu mantenho a mesma ideia lá do começo. Bruno, o que é que você vai fazer na sua empresa? A primeira coisa, eu vou me preocupar em manter a sanidade mental de todos aqueles que fazem parte da minha equipe. Eu preciso que cada um das 350 pessoas que hoje trabalham comigo estejam no mínimo satisfatório, de cabeça boa, para poderem fazer o que for preciso para o nosso negócio voltar ao mesmo patamar de sempre. Seja lá quanto tempo isso demore. Eu preciso que essas pessoas não estejam deprimidas, que elas não tenham passado fome, que elas não se abalaram psicologicamente com alguma coisa que está acontecendo. E eu vejo aqui, e por que eu conto da importância da gente falar mais da metade do copo cheio? Quem é assíduo em rede social percebeu que parece que a rede social virou um campeonato de criatividade. É uma competição de quem está sendo mais criativo um com o outro, sendo que os negócios nem abriram. Né? Esbarro de novo numa crítica que eu faço e de vez em quando eu tomo umas porradas, mas tudo bem, que são dos coaches. Eles fazem uma série de cenários mitológicos e eles apresentam uma série de respostas para todas as perguntas que no mundo real, quem toca uma empresa, quem tem equipe, sabe que não é bem assim, sabe que não é essa facilidade de tudo, sabe que o good vibe só não resolve todas as coisas. Então, eu acho que é de extrema responsabilidade que nós não passamos adiante a ansiedade que muitas pessoas que não estão se sentindo tão criativas quanto as outras, de passar por esse momento. Eu tenho um negócio pequeno? Vamos responder para a Suzane. Será que o negócio dela, será que a sócia dela desistiu do negócio porque ela sentiu talvez essa pressão a qual ela deve ser extremamente inovadora, que ela tem que ser brilhante em reinventar o negócio dela como um todo? Eu acho que eu que sempre falo em rede social, eu que, graças a Deus, tem bastante gente que se comunica comigo por lá, eu tomo muito cuidado para não gerar ainda mais ansiedade num momento tão difícil dessas pessoas agora. Ele é difícil para todos, ele não é difícil só para alguns. Mesmo quem está na internet falando tudo com muita certeza, nunca passou por esse momento. Então, eu acho, Bruno, tenho a opinião de que eu não quero cobrar e incentivar tanto das pessoas que elas sejam tão inovadoras e tão eficientes quando as coisas abrirem. Se você tem um negócio que funciona aí já há 3, 4, 5 anos, você sabe como é que ele funciona. Talvez você não consiga sobreviver por motivos adversos, mas isso não quer dizer que tudo que você fez tem que apagar e começar de novo e aproveitar as oportunidades da vida. Nem todo mundo, a gente está falando disso agora, né, de empresário e empreendedor, nem todo mundo tem essa característica de inovar o tempo todo. Então, Suzane, se você deve ou não manter o seu negócio, o Sartório falou algo que é muito importante. Deixo claro uma coisa aqui, eu tenho um amor enorme pelo meu negócio, eu tenho um afeto e um carinho por tudo que eu criei, mas, se tiver alguém com um cheque gordo vendo isso aqui, quiser comprar, leva.
daqui a pouco eu vou e faço alguma outra coisa. A sensação de começo, meio e fim também é ótima. Você construiu um negócio e depois de muitos anos você não se inovou pela sua idade, por qualquer motivo, e de repente aquele negócio quebrou, talvez você não tenha fechado um ciclo de ter vendido ele no auge. Se alguém tiver um checão, eu vendo ele com toda certeza, eu amo meu negócio, mas eu não tenho aquele apego emocional maior do que o valor que ele pode me dar. Pode ter certeza absoluta. Então, Suzane, seguinte, primeira coisa, você acha que o seu negócio vai dar certo ou você só é apaixonada por ele? Você acha que a sua sócia desistiu no meio do caminho porque ela não aguentou a pressão, mesmo você achando que tem uma luz no fim do túnel? Ou, por fim, você acha que realmente o negócio não deu certo, mas você quer afundar junto com ele, agarrada, que nem o Titanic, ir para o fundo por algum outro motivo? Faça você essas perguntas. Se você for perguntar para mim, a gente, nessa hora de papo aqui que a gente está tendo, já sabe que eu tenho um estilo um pouco mais agressivo e que toma riscos para si. Eu tenho tesão. O Sartori usou essa palavra, né? Eu tenho tesão no negócio de arriscar. Eu tenho certeza que um dos maiores tesões que o Bruno Sartório tem quando ele vê uma festa gigantesca bombando de gente e todo mundo consumindo pra caramba, foi lá no começo alguém falou assim, você é louco, vai chover. Não vamos fazer sem chuva. E quando não chove, e aquilo tá maravilhoso. É uma sensação incrível, mas nem todo mundo gosta desse frio na barriga, e não é sempre o dinheiro que importa. A sensação de você voltar para casa e falar assim, porra, fiz, ela é muito maior. Então, Suzane, com base nisso tudo que eu te contei, tente abrir o seu negócio. Você acha que você vai ter que se reinventar? Tente se reinventar até o seu limite. Você achou que você não conseguiu se reinventar e aquilo está te frustrando porque a internet está te propondo isso, está cobrando de você de ser extremamente criativa? Não fique. Ninguém passou por esse momento na vida. Absolutamente ninguém. Não há uma verdade absoluta. Nenhuma pessoa que está falando nada tem uma previsão certa sobre o que vai acontecer. Muita gente está jogando a loteria para falar que é brilhante depois. Mas te garanto, muita gente não sabe do que está falando. Confie na sua intuição, confie no seu momento, avalie os seus riscos, a não ser que você vá perder a casa onde você mora, tente o seu negócio. Se isso vai te dar prazer, vou te fazer mais muitas outras perguntas. Vai lá e faz. Essa é a grande característica do empreendedor. Muito provavelmente a sua sócia, se o seu negócio tem salvação, ela era apenas a empresária que fez conta e viu que era melhor parar. O que também é muito importante. Espero que eu não tenha sido mais uma vez muito longo. Aula, é muita aula, né? Eu não quero colocar água no show. Eu vou montar uma ninguém. barbearia, um restaurante e uma consultoria de negócios aqui hoje. Mas o melhor consultor é o dono do próprio negócio. Esse é o melhor Bruno consultor. falou de início, meio e fim, é muito triste, a gente está chegando no fim. Então, eu queria convidar todo mundo para pegar... Não tem fim, não. A gente não vai embora, não. Meu vinho tá aqui. Fim, rapaz, pelo amor de Deus. Eu já estou aqui no bastidor sendo chamado a atenção, já tomei 2 cartões amarelos aqui, daqui a pouco minha internet vai ser derrubada. Eu queria caindo no mergulho que o Valdir usou, que foi de reconstrução, acho que tem muito a ver com todo esse bate-papo que a gente teve, e deixar ela para vocês darem uma mensagem final, cada um aí. Todo mundo vive, em algum nível, esse momento de reconstrução, quem empreende, quem não empreende, quem quer empreender. Então, queria convidar aí primeiro o Valdir para fazer as honras de dar uma despedida e falar um pouquinho de reconstrução para a gente fechar mais essa edição do Inspiração. Pode ser, Valdir? Claro, poxa, prazer enorme. Bom, agradecer primeiro é importante, obrigado, né, por vocês terem me convidado para participar, prazer enorme estar aqui e aprendendo também muito. Cada movimento desse a gente aprende muito, como olhar um empreendedor, o empreendedorismo, para poder repassar para as pessoas. Eu acho que o grande recado que a gente tem que dar é assim, a gente precisa acreditar que isso tudo vai passar. Essa é a única certeza que a gente tem. A gente pode não conhecer direito esse vírus, a gente pode não saber direito o mal que ele pode fazer, mas a gente tem certeza que isso vai passar. E quando isso passar, nós vamos ter um mundo diferente à disposição de todo mundo, um mundo com mais solidariedade, é verdade, solidariedade na vida pessoal, na família, solidariedade nos negócios também. E que é muito importante que você se prepare para esse novo mercado. Esse reinventar, esse reconstruir é fundamental. A transformação digital pode ser o segredo de muitos negócios.
Isso não quer dizer que vai ser 100% dos negócios. Aqui em Brasília, a gente tem gente que vive revelando fotografia. Quem diabo pode querer imaginar que alguém revele fotografia hoje em dia? Pois revela, porque tem um negócio que revela fotografia. Como você tinha gente que sempre teve sebos que vendiam LPs. Então, você tem negócio para tudo, desde que você saiba identificar o nicho do seu mercado e trabalhe para esse nicho de mercado com os custos adequados. Então, mais dentro do normal, do massificado, do grande varejo, a transformação digital é o segredo da reconstrução. Então, o seu modelo de negócio, o seu modelo de relacionamento precisam estar conectados com esses canais digitais, porque o seu cliente agora vive nele e o mercado está nele. Se você achava que o cachorro era o melhor amigo do homem, você vai descobrir que o celular é o melhor amigo do homem porque ele dorme com ele, do lado dele, ele não solta ele de jeito nenhum, então você vai precisar dele para ter o seu negócio. E pense sempre, se você quer empreender, amigo, conte com o Sebrae. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para compartilhar do teu sonho. Você pode contar com a gente. A hora que você quiser, a gente está lá no www.df.sebrae.com.br. Temos plataformas de capacitação. 15 mil pessoas em 20 dias visitaram a nossa plataforma aqui em Brasília para poder baixar, e pessoas diferentes, para baixar cursos, para fazer tudo que precisa de capacitação. Ou através do nosso 0800 570 0800, toda a nossa atuação hoje de curso, oficinas em WhatsApp. Nós tivemos mais de 1.000 empreendedores fazendo oficina de WhatsApp, em 23 oficinas em um mês. Nós estamos agora, criamos grupos, estamos com 2.500 empreendedores em grupos de WhatsApp por segmentos. Então, conte conosco, 0800 570 0800. E todo o nosso trabalho é gratuito nesse instante, porque a gente sabe da dificuldade que você está passando. Então, conte com a gente. Se você acredita no seu sonho, nós também vamos acreditar. Muito obrigado por participar aqui, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Bravo. Muito bom, muito bom, mano. Marcelo, minha parte está feita. Bora, vamos lá, vamos lá. Primeiro eu quero uma vaga no Empretec, tá, Valdir? Eu já queria te pedir uma vaga no Empretec. O próximo, deixa a gente voltar aqui, o próximo. Se tiver duas, me chama. O Empretec, uma barba, por favor, tá? Quando eu estiver em São Paulo, quando eu liberar. Agradecer o pessoal da R2, meu parceiro Sartori, os meninos, o Rafa, o Rick, e dizer que, primeiro, eu sou fã de vocês, vocês sabem disso. A gente herdou uma amizade que veio do Fernandinho, que é um anjo que eu tenho também, que é seu irmão, né? Enfim, agradecer de verdade, muito bacana a gente transmitir isso. Eu acho que é um momento de acreditar mesmo, é um momento da gente que está por trás dar oportunidade para quem está na linha de frente. Eu acho que nós não somos a linha de frente, eu acho que a gente não tem que ser a linha de frente. Eu acho que a nossa cara como empreendedor, como marca, como persona, ela pode proporcionar muita coisa para muita gente. Então, eu tenho esse pensamento e sempre tive esse pensamento e agora ele vem se reforçando muito, assim, quase que diariamente, assim. Tenho conversado com os meus meninos, assim, a gente tem quase 200 pessoas com a gente, que estão passando momentos difíceis, né, na agonia de querer trabalhar, de saudade de atender o cliente, e hoje a minha busca também por empreender, mas para fora, mas empreender dentro da minha empresa. Eu acho que a gente precisa entender quem está com a gente de verdade e acreditar nessas pessoas como a gente nunca acreditou. Porque, como o Bruninho Vanek falou, ninguém nunca passou por isso e tem muita gente falando pataquada por aí e dificultando mais o que a gente tem como verdade no dia a dia, o que a gente tem como fazer os nossos meninos acreditarem, fazer os nossos parceiros acreditarem. Eu digo parceiro no sentido do senhorzinho que me vende o edamame lá no Ceasa às 5 da manhã até o cara que me vende uma tonelada de filé quando eu vou fazer a surreal, entendeu? Então, assim, eu preciso que essas pessoas precisam entender que é hora da gente buscar alternativa para crescer junto. Muita gente tem esse discurso, mas muita gente não pratica esse discurso. Então, e eu tenho praticado isso muito com meus irmãos,
para que as pessoas acreditem na gente, mas que é um momento, e o Bruno falou uma coisa no início muito legal, da questão do faturamento dele, que era 40% bruto para os meninos, e os 60% que era da empresa, ele botou uma atitude, porra, incrível, e a gente, no nosso mundo, tivemos algumas atitudes do delivery solidário, então a cada prato que a gente vendeu no delivery, a gente doou uma marmita, a gente está batendo 6.000 marmitas. Então, a gente tem conta dos chefes especiais. Exatamente, tem um projeto dos chefes especiais, que é um projeto aí de São Paulo que eu sou apaixonado, que é talvez meu maior sonho vir para Brasília, e era um projeto que estava começando a andar por uma parte física aqui em Brasília, que é um restaurante que vai funcionar se eu conseguir uma parceria com a Simone, enfim, dos chefes especiais, e a gente está tentando trazer, um restaurante de pessoas especiais, então pessoas com Down, autismo, enfim, é um projeto, talvez, tá aí, é o projeto da minha vida, né? Porque esse é o projeto da minha vida, é um projeto que eu tenho com a minha irmã, enfim, da gente fazer um restaurante que essas pessoas vão operar 100%, e isso vai acontecer se Deus quiser, e a gente tem trabalhado para isso. Mas é hora, assim, o meu discurso acredite em quem está com você, confie em quem está com você, se você levar uma facada nas costas, continue acreditando em quem está com você, porque quem está com você vai te ajudar na hora de fechar o curativo. Obrigado por tudo. Sou seu fã. Valdir, que é isso, estamos juntos. Valdir, daqui a pouco chega os churros, tá? Minha vaga no Amém! Cara, é engraçado vocês falarem isso, né? A gente falando desse questão de, né, das pessoas estarem vendendo negócio, e o Sebrae há quantos anos fazendo Empretec, né? E isso é uma coisa muito verdadeira, né? E eu te falo, Valdir, todo mundo que fez Empretec realmente não conta o que e transforma a vida dessa galera. Tem outro amigo muito e não amigo vira meu, coach. E não vira coach. Brunão. Nós temos os empretecos, eles se reúnem em grupos. Quem fez Empretec, todo o Brasil tem grupos, eles se reúnem, muito bacana. Depois que o Bruno falar, eu vou revelar uma coisa muito legal que estava aqui no roteiro e que eu não falei, e vocês naturalmente falaram disso, muito legal. Vai lá, Brunão, tuas palavras finais aí para esse bando de doido. E o Bruno é direto, hein, galera? Ele não tem não tem não. A verdade vende. Isso é um slogan que eu coloco quando eu começo as minhas palestras lá, eu começo com a verdade vende. Valdir, obrigado pelos ensinamentos aqui. A gente não se conhecia até então. Você foi antes nas colocações. É um cara com uma bagagem como a sua. Fez pelo menos eu ver que estou no caminho certo com algumas coisas que eram meio empíricas aqui, que eu tinha como conclusão apenas erro e acerto. Parabéns, muito obrigado por me convidar para qualquer coisa no Sebrae aí do Distrito Federal. Eu vou correndo com enorme prazer. Petraca, sem palavras para você, cara. Você te admira em todos os aspectos. Falar com você nessa quarentena aqui 1h30 foi mais do que um presente. Sartório, você obrigado. Me deve uma nova visita aqui. Isso eu deixo para a intimidade. Obrigado pelo prazer de estar aqui com você. Obrigado. Pode chamar também, viu? Pode chamar a gente, né, Valdir? Não tem problema não. Aqui, ó. Sabe, esse convite vai chegar para você. Esse cara aqui, ele tá faz um tempo que ele veio aqui e foi embora muito cedo. Obrigado pela moral. Cara, o quanto ser convidado para uma empresa do tamanho e da magnitude e do quanto eu sou fã como R2, aí você e todos os meninos que trabalham, ser convidado pela segunda vez para vir aqui, para mim é um privilégio que não tem tamanho, cara. Muitíssimo obrigado, muito obrigado mesmo. Ricardo, uma reflexão que eu deixo para as pessoas que estejam assistindo aqui. Infelizmente, os últimos anos no Brasil trouxeram o ódio entre as classes, que foi muito defendido por Karl Marx pela luta de classes. Há uma grande diferença entre elas. Então, gente, tentem refletir um pouco sobre isso. Estamos falando de um tempo louco no mundo. Tentar falar um pouco mais de amor, um pouco mais de empatia. Tente voltar, ver a empresa a qual você trabalha. Todos nós, todas as empresas, não importa o tamanho dela, desde as mais pequenas às enormes, estão passando por momentos talvez difíceis, obviamente em diferentes esferas, mas tenha certeza, se você trabalhar numa pequena empresa, cara, para sobreviver, para manter o seu emprego lá, que vai ser muito difícil de alguém desempregado, alguém que ficou desempregado durante a quarentena, conseguir um bom emprego de novo, dê muito valor à empresa e ao emprego que você tem,
quando tudo isso acabar. A empresa como um todo, não importa o tamanho dela, vai precisar de mais de você, que você produza mais do que não, que você trabalhe com muito amor. Faça para você um favor. Pense realmente se é no lugar onde você vai querer estar, onde você vai trabalhar. Dê o seu melhor quando tudo isso voltar, porque todos vão precisar de você. Não é só o dono da empresa ao qual, infelizmente, você foi condicionado a ter algum tipo de choque. É para um todo. O seu amigo de trabalho vai precisar disso, as pessoas que indiretamente dependem do faturamento daquela empresa vão depender disso e, obviamente, aqueles que estão próximos a você. Dê o seu melhor, que todos nós vamos conseguir sair por cima com tudo isso. De novo, no longo prazo, tudo sempre tende à normalidade. E não deixe que a rede social te gere ansiedades desnecessárias se você tem um pequeno negócio. Se você sobreviveu até aqui, vá trabalhar no primeiro dia, quando isso tudo acabar, com muita vontade, com muito carinho, é a gana de sempre, que eu tenho certeza absoluta que você não precisa inventar a roda de novo. Certo? Valeu, gente. Fantástico! Obrigado. Grande beijo para todos vocês. Ei! Valeu demais, galera. Cara, poxa, que aula, velho. Isso aí tá gravado, tá lá no canal do Grupo R2. Eu vou ficar assistindo todo dia para aprender com vocês. É muito foda. E é engraçado que eu tinha te falado que a última provocação que a gente ia fazer, né, Fula, era falando sobre colaboração. Olha aí, Valdir, você começou falando disso, o Marcelo terminou de falar disso, e o Bruno finalizou de uma forma fantástica, que a colaboração está entre essa classe que inventaram para a gente, entre empregado e empregador. Isso não tem mais muito a ver, né, cara? Então, todo mundo tem que fazer acontecer, tem que dar o seu máximo. A gente, poxa, está vivendo um momento que a gente... Uma coisa que eu falo para todo mundo, cara, a gente vai estar nos livros de história, né? Assim como todo mundo aqui citou a crise de 29, a gente vai estar no livro da história. É a crise de 2020. Quem não fez um grande planejamento para 2020? É um ano bonito, um número bonito de se escrever. A gente mesmo falou, cara, 2020 vai ser fantástico. A gente vai corrigir. Calma, na praia vai acontecer. A gente só não sabe como ainda, mas na praia é um patrimônio. Essa foi a melhor notícia da noite. Essa foi a melhor notícia. É isso aí. Então, assim, cara, agradecer muito também assim, a ideia, né, Fula, que a gente teve lá atrás. Para quem não sabe, a parceria entre a R2 e Look and Feel e a Caixa, agora que é o segmento, né, de educação da Look, que começou lá atrás com a Look. A gente começou lá há 3 anos, né, Fula? A gente 3 anos pensando justamente isso. Cara, que tipo de experiência que a gente pode passar para a galera, que a gente pode trocar essa ideia. Começou com transpiração. Ano passado, na Surreal, teve uma inspiração, que agora é um bate-papo, né? Desse como a gente está tendo presencial, só que agora a gente está fazendo virtual. E é muito interessante a gente entender a colaboração. Acho que todo negócio, para quem não sabe, exemplo, a R2, ela tem sócios, colaboradores em todos os negócios. Ninguém faz nada sozinho. E eu acho que esse é o grande questão do momento, né? A gente estava muita gente fazendo pequenas coisas. Que tal juntarmos todos para fazer grandes coisas, né? Eu acho que esse é o recado que eu quero deixar aí. Agradecer pra caramba vocês. Fula, considerações finais, highlights, como é que os recadinhos? Fula, vamos lá. Dia 24 de junho, para quem ainda está online aí, informação quentíssima, a gente tem uma Masterclass do Transpiração falando bastante sobre tudo isso que está acontecendo e quais são os impactos que a gente prevê que vem pós-pandemia, não só para os nossos negócios, né, R2 com entretenimento, a Caixa com sala de aula, mas para o mercado em geral, um pouco mais deep em referência, um pouco mais com cara de aula mesmo, mas sem dúvida nenhuma desse nível aqui. Para quem viu e não compartilhou ainda, compartilha, porque tem muito MBA que não tem aula desse nível. Tá bom? Você aí, Bruno. Galera,
Galera, muito obrigado também. Boa noite para todo mundo. Palmas. Obrigado, Fula. Beijo grande, obrigado. Valdir, Petrarca, Que aula, Brunão. Valdir. Desculpa, galera, ocupar a noite de vocês, mas, poxa, para quem assistiu aí, muito obrigado. Brunão, vou estar aí mais próximo possível. Marcelão, assistam aí, sigam, @Bruno Vanek, @Marcelo Petrarca, doutor Valdir, como é que é o seu inteiro? Antônio Valdir Oliveira Filho, tudo junto. Antônio Olha aí, Valdir separado por underline. Aí você vê que o cara é outro. Só faltou o decano, né? @decano, Antônio Valdir. Tá na descrição do vídeo. Cara, o Petrarca não falou de outro empreendedorismo dele legal, que é o Comida e Graça, que é fantástico. Ele e o Siri, dos melhores do mundo. Ontem eu fiz mais uma vez uma receita dele e eu acho que ficou melhor do que o dele, não queria dizer, mas sigam também semana que vem o convidado vai ser Bruninho Vanek no Comida e Graça, no Cozinhando com o Chefe. Quero ver. Topei. Galera, sigam esses caras aí que são muito foda, todos eles com conteúdos muito interessantes, muito engraçados e muito espontâneos, e vamos nessa, obrigado, ótima quarta, ótimo final de semana para vocês. Saúde. Obrigado. Honrado em estar aqui. Honrado. Que aula. Valdir, daqui 45 minutos o churros de banana chega aí, tá? Tô esperando, hein? Se você quer. Deixa comigo. Vou descobrir seu endereço. Daqui a pouco chega aí. Valeu, gente. Um abraço. Galera. Obrigado. Dá um abraço pro Eduardo, Bruno. Diga pro Eduardo que eu tô mandando um abraço para ele. Um beijo na Luísa aí, grande amiga, parceira, tudo. Luísa, beijo. Valeu. Tchau. Adeus.